conceito de biotecnologia é a aplicação tecnológica de sistemas biológicos, organismos vivos ou partes, derivados desses organismos, para fabricação ou produção de alguns produtos ou processos, para usos específicos. Então, quando a gente fala em biotecnologia, embora seja um termo que está muito relacionado com a inovação e com a aplicação, a gente já tem biotecnologia desde há mais de 1000 anos atrás, quando a gente desenvolveu o iogurte, queijo. No caso dos peixes, a gente utiliza algumas biotecnologias para otimizar a reprodução ou mesmo inibir a reprodução. E como que isso é usado? Se eu tenho uma espécie que eu quero produzir, eu quero proliferar e engordar esse animal, eu preciso primeiro multiplicar essa espécie. Então aí eu tenho a reprodução. É com essa fase que a gente trabalha aqui nesses projetos de pesquisa. Nessa fase da reprodução, a gente tem algumas espécies que não reproduzem em cativeiro, então elas necessitam da utilização de biotecnologia para induzir essa reprodução. Essa biotecnologia pode ser a utilização de hormônios para induzir a reprodução. E um exemplo claro que a gente tem é a reprodução de espécies de piracema. Para essas espécies reproduzirem, a gente necessita da utilização de hormônios ou de protocolos para induzir essa reprodução. E é uma biotecnologia desenvolvida no Brasil, lá em 1937, foi criada aqui essa tecnologia. Nesse caso, a gente quer então otimizar a reprodução, induzir a reprodução nesses animais. Então, no dia a dia, com reprodução, nós temos então que estar selecionando reprodutores, colocando eles em reprodução, fazendo a conferência dos animais que reproduziram, a incubação dessas larvas, depois a distribuição dessas larvas em APAs de larvicultura e depois da larvicultura, microchipagem. Esses animais a partir de então são cultivados normalmente, como se fosse um cultivo com fins comerciais, e aqui esse cultivo ele é realizado no sistema de bioflocos. E no final, então, do período de cultivo, por volta de 150, 160 dias, são realizadas as pesagens e a seleção dos animais que serão os pais da próxima geração. Então isso é um programa contínuo, é um programa que já é desenvolvido há alguns anos no Laboratório de Aquacultura da Universidade Federal de Minas Gerais e que hoje já vem apresentando bons resultados de desempenho dos animais, com ganhos reais muito promissores. A gente tem um projeto com o apoio da FAPEMIG, na tentativa de otimizar a reprodução de tilápia e testar se um sistema que a gente usa de biofloco otimiza essa reprodução. Mas o que seria esse biofloco? O biofloco é um sistema de produção no qual a gente cultiva, junto com o peixe, bactérias. Essas bactérias elas vão ser importantes para purificar a água do tanque. Ao mesmo tempo, essas bactérias formam flocos, por isso que esse sistema é chamado de bioflocos. E ao produzir esses flocos, espécies de peixe como a tilápia, que são espécies filtradoras, podem utilizar também esses flocos como alimento, de modo que eu reduzo o meu gasto com ração. Além disso, existem estudos que mostram que o floco também pode proteger os peixes de bactérias que causam doença. Então, essas bactérias competem com as bactérias patogênicas, essas que causam doença, de modo que é um sistema que a gente fala que contribui para a biossegurança dos animais aqui. Só para a gente mostrar a diferença do que seria o biofloco para uma água clara, comum, a gente tem aqui um cone com água comum e um cone que a gente obteve desse tanque de biofloco.
A gente observa nesse cone vários floquinhos que correspondem a esses aglomerados de bactérias que vão ter essas funções importantes aqui na água dos animais. Esse processo ele é de suma importância para a aquacultura nacional, assim como aconteceu em outras atividades agropecuárias, onde todos os avanços que foram alcançados são provenientes de programas de melhoramento, havendo então sendo trabalhado a nutrição, ambiência e a parte sanitária.